Graça e paz a todos. Sou o pastor Adriano Meira, da comunidade cristã Aliançados aqui de Votuporanga. Muito bom estar mais uma noite, mais uma quarta-feira, quartas de estudos, dando continuidade no seminário Os 7 Espíritos de Deus. Vamos estudar as Escrituras. Temos um tempo maravilhoso para passarmos juntos. Eu quero desde já apresentar este tempo diante de Deus. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por mais uma noite que o Senhor preparou para nós de estudos. Quero te agradecer pela oportunidade de estar entrando no lar deste homem, desta mulher, desta família. Pai, de estar, Senhor Jesus, entrando no trabalho, na onde o teu filho estiver neste momento, acompanhando esse estudo. Eu quero abençoar a vida dele, da família, dela, no nome de Jesus. Louvo o teu nome, Senhor, em nome de Jesus, porque iremos aprender as Escrituras. Quero desde já pedir a tua capacitação por meio do teu Espírito. Estamos, Senhor, neste seminário, os 7 Espíritos de Deus, e hoje vamos estudar mais um Espírito, Pai, da tua parte, o Espírito de conselho. Que o Senhor venha me capacitar uma vez mais, trazer o entendimento, me dar sabedoria, e no nome de Jesus, Senhor, eu quero louvar, engrandecer o teu nome nessa oportunidade. Amarro o inimigo, repreendo agora todo espírito de cansaço, todo espírito que não provém de ti, e declaro a bênção que enriquece e não acrescenta dores sobre a vida de todos que aqui estão acompanhando, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Pai, é o que eu te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E nesta noite vamos estudar o Espírito de conselho. Queridos, antes de nós entrarmos no Espírito de conselho, eu quero dizer para você e fazer uma pequena recapitulação, dizer que as Escrituras apresentam os 7 Espíritos de Deus em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Se você já está acompanhando os outros dias, não precisa anotar, só é uma recapitulação. Se é a primeira vez que você está acompanhando esse estudo, então tome nota. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós da parte daquele que é, o que era, o que há de vir, e dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono. Então a Bíblia relata os 7 Espíritos de Deus em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Também traz os 7 Espíritos de Deus como 7 tochas de fogo. Você pode tomar nota, eu não vou ler esta passagem, mas anote. Apocalipse 4, do 1 ao 5. Lá vai representar os 7 Espíritos e falar que eles são como 7 chamas ou tochas de fogo. E eu profetizo que quem está acompanhando esse seminário vai receber os 7 Espíritos de Deus e vai receber as 7 chamas de fogo em nome de Jesus. Também diz em Apocalipse que não só Deus tem esses 7 Espíritos, como também o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, também detém esses 7 Espíritos. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Nisto vi, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro, em pé, como havendo sido morto, que tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então entendemos que Deus representa os 7 Espíritos e detém ele. Também agora sabemos que o Filho, o Cordeiro Santo, também sobre ele está os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, agora, nos nossos tempos, nos nossos dias, sabemos que nós temos o Deus Pai, o Deus Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. E nos nossos dias, se Pai tem, o Filho também tem e detém esses Espíritos, os 7 Espíritos de Deus relatados, que estavam próximos do trono de Deus por João nos céus, também sabemos que o Espírito Santo
é que traz para mim e para você, nesses dias, os 7 Espíritos de Deus. Sabemos que Ele é o representante legal de Deus nos nossos dias. Sabemos, porque João capítulo 14, versículo 16, Jesus disse assim: e eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, ou consolador em algumas traduções, para que fique convosco para sempre. Versículo 17, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, os 7 Espíritos de Deus se manifestam através do Espírito Santo de Deus em nossos dias. Quando nós falamos no tema ainda desse seminário, os 7 Espíritos de Deus, por que 7 Espíritos? Porque Deus tem 7 e não 6, ou de repente 10, não é verdade? Deus, Ele sempre usa o número 7 biblicamente para mostrar a totalidade dEle, a plenitude dEle. Então Deus sempre representa pelo 7 a totalidade, ok? Por exemplo, já em Gênesis diz que Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia descansou, ou seja, findou ali uma semana, a totalidade de uma semana com o seu descanso. Então a plenitude da semana, a semana completa são 7 dias e assim por diante. Então nós sabemos que o 7 é a totalidade de Deus. Nem sempre Deus vai revelar num texto ou em uma passagem tudo aquilo que Ele quer. Por exemplo, nós vimos em Apocalipse fazer menção dos 7 Espíritos de Deus, com o Filho, que é o Cordeiro. Agora, nós vamos ver Ele, os 7 Espíritos de Deus, profetizado por Isaías 800 anos antes, sobre a pessoa de Jesus Cristo, que Ele viria e repousaria sobre Ele os 7 Espíritos de Deus, a totalidade de Deus. Então Ele veio e repousou sobre Ele. Mas Isaías disse isso 700 a 800 anos antes de Jesus Cristo nascer. E este é o texto base deste seminário. Isaías, capítulo 11, versículo 1 em diante. Abra sua Bíblia e vamos ler. E não podemos enjoar de ler a palavra de Deus. Isaías capítulo 11, versículo 1 em diante, diz assim: então brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Verso 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor a Deus, ou seja, 7 Espíritos. Então, neste texto, Isaías profetizou que sobre o tronco de Jessé, ou seja, o pai de Davi, a raiz de Davi, que é Jesus Cristo, que é filho de Davi, veio da linhagem de Davi, a promessa feita a Davi que o reinado dele não teria fim, estava dizendo que da raiz, da linhagem de Davi, da família de Davi, da árvore genealógica de Davi, ia nascer o Redentor, o Filho de Deus, então, a saber, Jesus Cristo. E ele veio da raiz de Davi, e sobre ele repousaria os 7 Espíritos de Deus, que é este que nós lemos: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, de conselho, de fortaleza, conhecimento e temor. Nós já vimos aqui nas 3 primeiras aulas o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e o Espírito de entendimento. E hoje vou apresentar para você e vamos aprender juntos sobre o Espírito de conselho. Vamos lá? Então, vamos lá. O que significa conselho? Porque eu sei que o Espírito de conselho é o 4º Espírito de Deus que eu estou estudando. Mas o que significa conselho? O que representa esse Espírito? Se eu tenho o Espírito Santo e tenho os 7 Espíritos de Deus disponíveis, eu tenho que aprender a usufruir dele, a praticar e exercitar e desenvolver esse Espírito em mim. Então nós vamos aprender sobre o Espírito de conselho. Mas como eu vou aprender se eu não sei o que significa a palavra conselho?
A palavra conselho significa, se você quiser tomar nota, opinião, ensino ou aviso ao que cabe. Opinião e parecer. Vou repetir. Opinião, ensino ou aviso ao que cabe. Opinião e parecer. Ou seja, eu dou um parecer, eu dou uma opinião, eu ensino ou um aviso. A palavra que mais se assemelha dentro do nosso entendimento, o conselho é um aviso. Também o conselho é um ensino e também uma opinião. Ok? Então é importante saber quem te aconselha. Se eu recebo um conselho, um aviso, é importante eu saber, tá? Quem está me dando esse conselho. Se eu recebo uma opinião, um parecer de algo, eu tenho que saber quem está dando este aviso, esta opinião, a saber, este conselho para mim. Então, se eu fazer uma pergunta para você, é importante saber quem te aconselha? Ou quem te aconselha? Você vai responder que sim. Ora, porque se não tiver o espírito de conselho nesta pessoa, você vai ter um problema. Se você recebe um conselho de quem não tem o espírito do conselho com ele, que vem do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, eu não vou receber este conselho da parte de Deus, de um discernimento de Deus, e eu vou ter um problema. Olha o que diz em Salmo 1, versículo 1. Anote aí, Salmo de número 1, versículo 1. Não precisa abrir, só anote que eu vou ler para você. Salmo 1, 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista está dizendo, bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. A Bíblia diz que ímpio é quem não serve a Deus, quem pratica a impiedade, é um ímpio. Nós que servimos a Deus, entregamos a nossa vida, não podemos ser ímpio, temos que ser piedosos, ok? Piedosos, ímpios, impiedosos. Então veja bem, e ele dá um conselho através do Salmo, dizendo que bem-aventurado, feliz é o homem ou a mulher que anda segundo o conselho, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque imagine, se um ímpio te dá um conselho, uma pessoa que está dando um conselho para você, que não detém o espírito do conselho através do Espírito Santo de Deus. Será que esta opinião, este conselho, este aviso, esse parecer, corre o risco de eu tomar alguma decisão e atitude que não vai ser bênção para mim? Sim. Se não tem o espírito do conselho, com certeza nós seguiremos o conselho dos ímpios. Se quem está aconselhando não detém o espírito do conselho, através do Espírito Santo de Deus, se eu tenho, eu vou discernir que este conselho não provém de Deus, porque o Espírito que há em mim, Santo, que traz este espírito de conselho, vai fazendo discernir que este conselho errado não está alinhado com o conselho de Deus para a minha vida. E se eu não tenho o espírito de conselho comigo, o Espírito Santo, não desenvolvo esse espírito de conselho, eu corro o risco de ouvir o espírito contrário, o conselho dos ímpios, e vou ter problemas, mas muito problemas. Quantas pessoas que nós conhecemos que receberam conselhos errados, queridos? Pegaram conselhos com pessoas que não têm a capacidade de dar conselhos, que não detêm o Espírito Santo de Deus para dar conselhos,
que não desenvolveu esse espírito de conselho e dá conselhos errados e se perderam. Casaram de repente com uma pessoa errada, porque ouviram o conselho às vezes até de um pai. Não, vai, esse é partido bom, porque de repente o camarada ou a mulher era um partido bom, tinha dinheiro. Vai lá, casa, olha, vai ser melhor para você. É um conselho, mas será que esse conselho vem do conselheiro, do Espírito Santo de Deus? Aí fica uma interrogação. Quantas pessoas abriram uma empresa porque receberam o conselho, olha, abre essa empresa, esse segmento está em alta, olha, vai para cima, olha, abre aí, e ouviram esse conselho, abriram, investiram fortunas e quebraram, porque ouviram conselhos de pessoas ímpias, pessoas que deram um conselho que não veio dos céus, ou pessoas que ouviram conselhos de amigos. Quantas pessoas hoje estão nos presídios porque receberam um conselho de uma pessoa, olha, vamos roubar lá, olha, vamos furtar lá, olha, vamos fazer esse sequestro. Receberam conselhos e foram, olha, vamos fazer que a gente vai fazer o pé de meia, nós vamos ficar ricos. E estão hoje na cadeia, e muitos que morreram. O conselho, querido, é algo muito importante, porque senão Deus não teria enviado esse Espírito, os 7 Espíritos da totalidade de Deus para mim e para você. Nós precisamos desenvolvê-lo. É importante ouvir conselhos, mas discernir antes de praticar. Olha que interessante. Anote aí, Provérbios 12, 15. Provérbios 12, 15. Só anote, tá bom? Vai ter alguns textos que eu vou pedir para você abrir, mas só anote. Provérbios 12, 15. E ouça agora: o caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então veja bem, quem dá ouvidos ao conselho, quem está aconselhando você, que tem um conselho da parte de Deus, que tem o Espírito Santo e desenvolveu este conselho, quem dá ouvidos ao conselho, o próprio Salomão disse, olha, quem ouve o conselho é sábio. Agora, quem é insensato acha que não precisa de conselhos. Eu não estou encorajando você, dizendo que é importante você não ter o conselho dos ímpios, porém é importante você receber conselhos, ouvir os conselhos, mas desenvolver o espírito do conselho em você, que é o Espírito Santo de Deus quem detém ele, para que você entenda se é bom ou ruim este conselho que você está ouvindo. Espero que você esteja entendendo. Então, nós precisamos de conselho. Provérbios 12, 15. O que dá ouvidos ao conselho é sábio. Agora eu ouço, mas eu posso discernir o conselho, se é bom ou ruim. E quem vai dar esse discernimento para você, alinhado com a vontade de Deus, é o Espírito Santo de Deus, através do Espírito do conselho. Isso é importância para você, na sua vida, na sua caminhada. Porém, quem te aconselha hoje? É o vizinho? É o amigo? É o parente conhecido? O esposo? O filho? O avô? Pergunta aí para o seu familiar. Quem te aconselha? Fala para ele, quem te aconselha hoje? Tem o espírito do conselho? Da parte de Deus? Fala para o seu ente querido isso. Se tem quem tem aconselhado ele e se tem esse espírito de conselho sobre a vida dele. Então é importante. Às vezes nós somos conselheiros também. Veja bem, agora eu vou fazer a outra parte. Porque às vezes se eu não desenvolver esse espírito de conselho, e eu porventura estou aconselhando alguém, olha o que diz, às vezes nós somos conselheiros na vida de alguém. Muitas pessoas vêm até nós pedindo conselho. E o que você tem feito?
Você tem aconselhado de repente pelas experiências da sua vida? Você tem aconselhado pensando naquilo que você acha que é certo ou errado? Ou você tem descido na olaria de Deus, desenvolvido esse espírito de conselho do Espírito Santo que há em você para pedir para Deus a direção e o conselho certo para esta vida? Este pastor que te ensina busca em Deus o conselho exato da vida, com base nas Escrituras. Não só através do Espírito Santo, mas o Espírito Santo traz as Escrituras para que eu possa aconselhar você segundo o Espírito do conselho da parte de Deus. Então vamos lá, não podemos aconselhar, anote aí, não podemos aconselhar. Entenda que a gente aconselha em todo tempo, a gente aconselha os nossos filhos, a gente aconselha o nosso cônjuge, a gente aconselha um cliente, tá certo? A gente aconselha várias pessoas que às vezes vêm até nós. Então não podemos aconselhar, anote aí, primeiro, com base em nossa experiência. Uau! Olha que forte isso. Eu ter a experiência não é suficiente para dar um conselho, principalmente espiritual, sobre a vida espiritual da pessoa. Por quê, pastor? Porque o que deu certo comigo pode não dar certo para outra pessoa. Vou te explicar e dar um exemplo bem rápido, facinho, mastigadinho para você. Se você está entendendo, dá um glória a Deus aí nos comentários. Aleluia. Então veja bem, eu posso ter tomado um chá ou uma medicação que pode ter sido bom para mim, que o médico receitou para mim. Aí vem uma pessoa com a mesma enfermidade e diz, olha, estou assim, assim, assado, eu vou e falo, olha, é o seguinte, para mim isso aqui resolveu, tó. E dá o medicamento para a pessoa. Ela pediu um conselho. O que eu faço para me ficar livre desta enfermidade? Aí você pega o remédio que deu certo para você e fala, ó, toma aqui. Só que na contraindicação, você não tem problema no coração, mas a pessoa tem. E na contraindicação diz que pessoas com problema no coração não podem tomar. E aí? Você está entendendo? Então, aquilo que deu certo para mim, muitas vezes não vai dar certo para a pessoa. São contextos diferentes, vidas diferentes. A experiência em si não vai contar nada. O que vai contar é o Espírito Santo em mim e dentro de você para desenvolver o conselho da parte de Deus. E para milhares de pessoas que chegarem até em você, quem entende isso, pelo amor de Deus. Não é experiências, querido. A experiência conta até um certo ponto. Mas alinhada ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito de conselho e alinhada à palavra de Deus. Segundo, não podemos aconselhar primeiro com base na experiência. Segundo, com base na emoção. Meu Deus! Chega uma pessoa chorando até você, seu filho, alguém, eu estou aqui, fulano bateu em mim, pai, na escola e tal, e naquele momento você começa a ler, falou, o que eu faço, pai, o que eu faço? Pega uma faca e mata esse cara, na hora do nervoso, na hora da emoção. Vamos lá agora, enche a cara dele de porrada, filho. Arrebenta ele. Já pensou? No momento de emoção, não podemos aconselhar movido à emoção. Porque a emoção vai trazer um conselho errado, porque você vai estar envolvido emocionalmente naquele momento com essa pessoa. Entenda uma coisa. É forte. Então veja bem. Quando nós falamos, não podemos misturar as emoções, porque junto vem a piedade. Vem um momento difícil que a pessoa está passando.
E às vezes esse momento difícil, ali chorando, vai fazer com que, emocionalmente, você dê um conselho errado. Você se envolva ali no momento ali, quente da situação. Você não discerne aquilo que está acontecendo, não discerne. Então não podemos colocar as emoções ao aconselhar pessoas. Geralmente, nós olhamos as duas partes, ouvimos as duas partes, e depois buscamos em Deus e na palavra o discernimento e o desfecho para aquela situação. Amém? No momento da emoção, quando uma pessoa trai outra, vem chorando, você fala, larga, larga, acaba com isso, ou dá o troco. Não, não podemos. Na hora da emoção, temos que aconselhar com base na verdade, na palavra e pelo espírito de conselho. Anote isso, temos que aconselhar com base na verdade, na palavra de Deus, pelo espírito de conselho. Certamente não vamos errar. Agora, você precisa de conselho para estabelecer seus planos. Anote aí, eu preciso do espírito de conselho para estabelecer os meus planos. Anote aí, Provérbios 15, 22. E vamos ler o que a palavra nos diz. Provérbios 15, 22. Olha o que está escrito. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. Olha que interessante. Olha que interessante. Os projetos da minha vida, eu preciso dos conselhos do Espírito Santo. Eu preciso receber conselhos. Porque se eu não pedir os conselhos do Espírito Santo para os meus projetos, Salomão, o sábio, escreveu 22. Onde não há conselho, frustram-se os projetos. Mas tem uma coisa, mas com a multidão de conselheiros, eles são estabelecidos. Quer estabelecer projetos para sempre? Projetos que você vai começar e não vai parar? Projetos que você vai começar e vai terminar e vai continuar? Vai ser para a sua geração, em geração? Busque o espírito de conselho. O conselho vai estabelecer os projetos. Você pode dizer um amém aí? Veja também este texto. Então vamos lá. Veja bem. Provérbios, capítulo 20, versículo 18. Olha o que diz. Anote aí. Provérbios, capítulo 20, versículo 18. Os projetos se confirmam pelos conselhos. Eu estava falando de projeto. Quer confirmação? Através dos conselhos. Da onde vem os conselhos? Do Espírito de conselho. Da onde está esse Espírito de conselho? No Espírito Santo de Deus. Nas pessoas cheias do Espírito Santo. Nas pessoas que estão cheias da graça de Deus, querido. Entenda. Os seus projetos vão se firmar e confirmar e vão se estabelecer pelos conselhos. É o que está dizendo Provérbios 20, 18. Olha, o povo necessita de conselhos, o povo em geral, uma nação, o povo de Deus, necessita de conselhos, e ele também traz segurança. Qual a importância desse espírito de conselho para nós? O povo necessita e o conselho traz segurança. Anote aí, Provérbios 11, 14. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Olha o que diz lá. Quando não há sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselhos, ou na multidão de conselheiros,
ou pode até falar, uma multidão de conselheiros tem uma multidão de conselhos. Há segurança. Provérbios 11, 14. Então, quando não há sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros, há segurança. Quer andar seguro, querido? Anda com quem tem o Espírito Santo de Deus. Quer ter segurança? Entra e tem pessoas cheias do Espírito de conselho para te dar. Querido, tem pessoas que buscam conselho com o vizinho, tem pessoas que buscam conselho com o ímpio, tem pessoas que buscam conselho com a manicure, tem pessoas que buscam conselho com a cabeleireira, nada contra, querido. Tem pessoas que buscam o conselho com as pessoas que estão na fila, tem pessoas que buscam conselho com o Zé do comércio. Ei, o conselheiro é o Senhor e ele tem o Espírito a pessoas cheias do Espírito Santo de Deus para te aconselhar. Segundo livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 1 em diante, vai dizendo assim: Roboão foi a Siquém, pois todo o Israel se congregara ali para fazê-lo rei. Versículo 2. De Nabate, que estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, ouvindo isto, voltou do Egito, e mandaram chamar Roboão, e todo Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo, agora, pois, alivia a dura servidão, e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho, vou repetir, e teve o rei Roboão conselho com os anciãos, que tinham assistido diante de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e perguntou-lhes: Como aconselhais vós que eu responda a este povo? Os anciões disseram: Se te fizeres bondade para com este povo, e lhes agradares, e lhes falares boas palavras, então eles servirão teus servos para sempre. Mas ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens. Que haviam crescido com ele e que assistiam diante dele. Em outras palavras, com os amiguinhos de infância. Versículo 9. Perguntou-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam-lhe assim: Dirás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe farás. O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Versículo 11. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão com todo o povo a Roboão ao 3º dia, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. E o rei Roboão lhes respondeu asperamente, e deixando o conselho dos anciões, falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai foi pesado com o vosso jugo. Foi pesado o vosso jugo, mas eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus. Afirmasse a sua palavra. Olha que interessante. Ele não deu ouvido ao conselho dos anciões, e este conselho
para confirmar de Aias, o Silonita, a Joraboão, filho de Nebate. Indo, pois, todo o povo não lhe deram ouvidos. Respondeu dizendo: que de parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. Cada um as suas tendas, ó Israel. Agora olha por tua... Então todo Israel se foi para suas tendas. Mas quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, então o rei Jeroboão, que estava sobre a leva de tributários servis, mas os filhos de Israel o apedrejaram, de modo que morreu. O rei Roboão se apressou a subir para seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelou Israel contra a casa de Davi até hoje. Até aqui. Por que, pastor, essa leitura tão extensa? Para você entender o que aconteceu. Salomão reinou em Israel. O reinado cresceu. Quando Salomão faleceu, Roboão, o filho mais velho, se instituiu rei, automático, normal. Quando ele foi ter a primeira situação com o povo foi até ele e disse: olha, Roboão, o seu pai jogou um jugo muito grande sobre nós, nos tributos, nos impostos. Nós até entendemos, porque precisávamos construir o templo do rei de Israel, o rei dos reis, que é Deus. Agora, pois que o templo já está construído, alivia os impostos para nós, libera os impostos, diminui um pouco a carga dos impostos, que está muito difícil para nós. Roboão, para dar a resposta. O povo voltando para suas casas, Roboão foi e tomou conselho. Até aí tudo bem. Com os anciãos. Os anciãos. Vivemos com seu pai, vimos a sabedoria dele e as decisões vindas da parte de Deus. Então, converse com eles. Atenda ao pedido deles, que eles te servirão como serviu Davi. Aí Roboão foi e tomou conselhos agora com os amiguinhos que cresceu com ele. Não com os anciões que viveram com seus pais, com seu pai, e tinha experiência e temor a Deus. Pois bem, os jovens aconselharam ele assim: Roboão, se o seu pai castigou eles com jugo, castiga muito mais. Dobre os impostos para esse povo. Essa é a resposta, Roboão. Pois bem, 3 dias depois, voltou o povo e ele falou o quê? Ouviu o conselho dos mancebos, dos amiguinhos que estavam com ele, que cresceram com ele, que jogaram bola com ele, que brincavam com ele, que não tinham experiência com Deus. Entenda muito bem. Ao dar este conselho errado vindo desses jovens, Roboão perdeu o reinado de Israel. O povo se rebelou contra ele. E Deus tirou 10 tribos de Israel e fez rei Jeroboão, que não tinha linhagem de Davi, mas Deus deu para ele 10 tribos, e aí dividiu Israel com a tribo do norte e a tribo do sul. E ele só deixou, Deus falou, eu só vou deixar 2 tribos, porque eu tenho a promessa com o seu pai Davi, ou seja, com o seu avô, mas a Bíblia diz pai, Davi, que o reinado dele não teria fim. Então, pela misericórdia de Davi, eu vou deixar 2 tribos com você, que foi Judá e Benjamim. Entenda a profundidade dos conselhos.
Como eu tenho que ter esse discernimento de Deus, do espírito de conselho, dos 7 espíritos de Deus, para me tomar as decisões sobre a minha vida e sobre os meus negócios, sobre a minha família, sobre a minha empresa, sobre os meus projetos, sobre os meus sonhos de Deus, sobre tudo quanto Deus colocou você, sobre tudo. Então, entenda uma coisa, o espírito de conselho é muito importante para mim e para você, através do Espírito Santo de Deus. Pode trazer muitos problemas irreversíveis, uma atitude através de um conselho, de um mau conselho. Porém, um bom conselho estabelece, sustenta e promove os seus projetos. Provérbios que nós lemos. Olha que interessante. Tudo isso eu ministrei para você entender o seguinte. Já estou caminhando para o final do estudo. Este Espírito está disponível para nós. Nós podemos tanto receber o conselho, como dar o conselho. Eu te ensinei hoje como receber, de quem receber, e também te ensinei a como buscar um conselho da parte de Deus. As bases bíblicas e verdadeiras, a verdade, não as experiências, mas na verdade, e mais do que isso, desenvolvendo o espírito de conselho da parte de Deus que está em você. Olha o que Isaías diz. Deus estabelece conselheiros para mim e para você. Deus prepara homens e mulheres de Deus para nos ajudar. Mas quem está habitando nele é aquele que detém os 7 Espíritos de Deus. E o próprio Isaías deu um nome para ele. Isaías capítulo 9, versículo 6, olha o que está escrito. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os teus ombros. Está falando de Jesus, tá? E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Calabavassuki. Entenda uma coisa. Jesus, o nome dele é Conselheiro. É um dos nomes dele, Isaías profetizou isso. O nome dele será Maravilhoso, mas também será Conselheiro. Ele é o maior conselheiro que nós podemos ter. Ah, querido. E quem está representando ele hoje é o Espírito Santo de Deus. Nós vimos que ele rogou ao Pai, João 14. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro conselheiro. O Espírito de Deus, que detém os 7 Espíritos de Deus. O Espírito de conselho. E ele veio para aconselhar eu e você. Queridos, eu me programei hoje para dar 2 espíritos. O de conselho e o de fortaleza. Mas assim, voou o tempo. E eu explanei bem, fui bem devagar. E quero te dizer, encerrando, mas não saia que eu vou orar por você, dizer que as bases para um conselho é a verdade, é a palavra de Deus e é o Espírito Santo que detém o espírito de conselho. Nós aprendemos aqui a receita para não só tomar conselhos de ímpios, mas também tomar conselhos de homens e mulheres de Deus, do próprio Deus, e discernir esses conselhos através do Espírito Santo. E mais do que isso, também ser conselheiro para alguém, poder aconselhar alguém. Eu li Isaías
9, 6. Isaías profetizou sobre Jesus Cristo e disse: o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É ele que tem os 7 Espíritos de Deus e tem também o Espírito de conselho. Eu quero orar por você, porque você precisa discernir os conselhos da tua vida. Em quem você tem buscado conselhos? Em quem você tem? E quem você tem aconselhado? O que você tem instruído? Meu Deus! Deus quer ser seu conselheiro. Curve sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, meu Pai, porque o Senhor é o nosso conselheiro. O nome de Jesus, um dos nomes dele, é conselheiro. Pai, os teus filhos não serão mais confundidos a partir deste ensino, porque hoje o Senhor nos ensinou a desenvolver, meu Pai, não só para receber conselhos, mas também para dar conselhos através do 4º Espírito, dos 7 Espíritos de Deus, a saber, o Espírito de conselho. Senhor, em nome de Jesus, desenvolva na vida deste homem e desta mulher este espírito de conselho, para discernir, meu Pai, para não ser aconselhado pelos ímpios. Como em Salmo está escrito: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nas rodas dos escarnecedores. Pai, nós queremos ouvir o teu conselho, e o Espírito do conselho, que é um dos 7 Espíritos de Deus, está aqui, mas também está na vida deste homem, desta mulher que aceitou Jesus. Pai, que ele possa buscar em ti o conselho, para receber, também para aconselhar, no nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida dos internautas nesta noite, dos filhos aliançados e convidados nesta sala de vídeo, e declaro, meu Pai amado, em nome de Jesus, que a partir de hoje, nenhum conselho de Satanás virá sobre a vida deles e a descendência deles, porque quando nós, o seu conselho estabelece os nossos projetos, o seu conselho faz os nossos projetos serem bem-sucedidos, que a nossa vida será abençoada. Senhor, alcança em nome de Jesus Cristo. Eu declaro toda sorte de bênção, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Deus te abençoe. Amar vocês faz bem para minha alma. Até a próxima quarta de estudos, em nome de Jesus. Um abraço.